Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso projeto Watch Dogs e dando continuidade aqui na primeira temporada, a gente vai começar a incrementar um pouco mais essa ferramenta aqui de linha de comando que a gente está desenvolvendo, tá? E nessa aula a gente vai criar uma pequena ferramenta para fazer um benchmarking para a gente. Se você não sabe o que é benchmarking, eu vou te explicar, tá? Quem já vem do mundo de games já tem uma ideia do que é. O benchmarking é uma espécie de teste que pessoas fazem para detectar, por exemplo, quanto de processador esse programa X está utilizando durante uma hora. O pessoal utiliza muito essa questão do benchmarking em jogos, né? Eles abrem um jogo lá, começam a jogar e fazem um benchmarking para ver a quantos FPS aquele jogo está rodando, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer um benchmarking do processador. O que é que eu estou falando? Agora, em vez de a gente exibir, tá? Porque como a gente sabe, nós apenas estamos exibindo, né, a porcentagem de consumo, tá, na tela, mas agora eu quero uma média de consumo. Então, eu vou abrir a minha ferramenta de linha de comando, né? Por exemplo, eu vou digitar assim: Processor Bench 40. E eu quero, tá, ter uma média de consumo da minha CPU no intervalo de 40 segundos. Basicamente isso, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples. Simplesmente a gente vai colocar um elif aqui, tá? E esse elif, ele vai ter basicamente as mesmas condições aqui de cima. Então a gente pode estar copiando. E aqui a gente vai colocar, ó, benchmarking. Legal? Ok. E aqui simplesmente a gente vai fazer uma coisa bem parecida com o que nós estamos fazendo aqui para calcular o uso da CPU, tá? Vamos até mesmo copiar isso aqui, porque vai ser bem parecido. A única diferença aqui vai ser o seguinte. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de média. Essa variável vai receber 0 inicialmente. E basicamente aqui a gente vai falar que a cada for, né? A gente falou mais sobre esse for na aula passada. A cada for, o que vai acontecer é que a média, tá? Ela vai ser somada, ou seja, mais igual ao cpu.percentage.user mais cpu.percentage.system, tá? Então, ele está calculando para a gente isso aqui. Depois, a gente vai simplesmente fazer o seguinte. Vai falar que a variável média vai ser igual a ela mesma, dividida por int params3. Legal? E depois, finalmente, a gente vai exibir aqui média de consumo da CPU. Legal? Eu vou colocar aqui deixa eu colocar assim, durante. Eu vou colocar um int, ou melhor, um params3 segundos. E aqui eu vou colocar a média. Vamos ver se funciona, né? Então, para chamar o benchmarking, é só fazer assim, ó. Benchmarking. Vou colocar aqui 5. Vamos ver se funciona. Então, ele está analisando o consumo de CPU durante 5 segundos, tá? E aqui ele fala, média de consumo da CPU durante 5 segundos, 26, No caso, deixa eu colocar aqui um símbolo de porcentagem para ficar mais claro, tá? Deixa eu fazer isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um print aqui assim, ó. Analisando o uso da CPU. Legal? E agora eu vou simplesmente executar novamente o mesmo comando de benchmarking por 10 segundos. Então ele está analisando o uso da nossa CPU durante 10 segundos. Tá? Isso aqui pode ser extremamente útil, tá, para algumas pessoas. Por exemplo, você pode deixar isso aqui rodando, abrir um jogo qualquer, começar a jogar o jogo e ver o quanto de CPU esse jogo está consumindo, né, durante o tempo de execução dele. Então, olha só.
Média de consumo da CPU durante 10 segundos, 25,05, tá? Isso que é bem legal, porque a gente consegue ter uma ideia de, mais ou menos de como é que tá o consumo de CPU aqui do nosso sistema operacional, beleza? Então na próxima aula a gente vai falar sobre uma coisa bem legal, que é memória. Na próxima aula a gente vai detectar, tá, quanto de memória o usuário tem no computador. Então eu te vejo numa próxima.